Então, nós técnicos não vamos mais ficar pagando mico aí, dizer 110, 220. Deixa 110, 220 para leigo, para dona de casa, para o cidadão comum, tá certo? Eletrotécnico não tem mais permissão de ficar pagando mico e dizer 110, 220, tá certo? É 127, 220, 220, 380, tá certo? Cidadão comum tem toda a liberdade, inclusive os fabricantes de lâmpada, né? Para não assustar o consumidor leigo, o que ele faz? Se tu pegar a embalagem no supermercado de uma lâmpada, né? Pegar a especificação técnica, tá lá. A potência da lâmpada lá, uma lâmpada LED de 11 watts, 127 volts. Tá? Ora, o que o fabricante faz? Ele tem uma obrigação legal de botar os dados técnicos mínimos ali. Então ele tem que botar a potência da lâmpada, botou 11 watts. Né? Ele tem que botar o fluxo luminoso produzido pela lâmpada. Fluxo luminoso lá ele botou, é 1.300 lumens. E ele tem que botar a tensão nominal da lâmpada. Ele botou lá 127 volts. O cidadão comum sai de casa para comprar uma lâmpada de 110. Se ele olhar ali e ler, ele vai achar 127, ele vai dar as costas e não vai comprar. Por essa razão é que o fabricante fornece a caixa com as lâmpadas lá, né? E um rolo de etiqueta adesiva, né? Normalmente uma etiqueta aí com uma cor bem berrante, né? Fosforescente, né? Elíptica, 110 volts, para o estoquista do mercado lá pegar e colar nas embalagens, né? Porque senão está correndo o risco do consumidor não levar, porque ele não está achando 110 volts, ele está achando 127. Tá certo? Ok, pessoal? Bem, dando continuidade aqui, nós veremos agora uma terminologia que surgiu de algo muito simples. Tem muita gente que não percebeu ainda o porquê de alguns termos. Nós vimos que numa redistribuição trifásica, nós temos dois níveis de tensão, as tensões de linha e as tensões de fase. Então, quando eu conecto um equipamento qualquer, monofásico, né, um equipamento de dois terminais numa rede trifásica, ou eu vou conectá-lo numa tensão de fase ou numa tensão de linha. Ou em 220 ou em 127, ou em 380 ou em 220. Então, ou eu estarei submetendo o meu equipamento a uma tensão de fase ou a uma tensão de linha. Então, pessoal, se a gente pegar um circuito trifásico qualquer e olhar para as cargas que estão conectadas nesse circuito, vamos supor que a gente está olhando um circuito onde tem cargas de dois terminais conectadas. Então, essas cargas, elas estarão conectadas ou em tensão de linha ou em tensão de fase. Tá certo? Então, nós teremos basicamente dois tipos de ligação. A ligação que submete os terminais de uma carga, o par de terminais de uma carga a uma tensão de linha, ou uma ligação que submete os pares de terminais de uma carga a uma tensão de fase. Tá certo? Então nós teremos apenas dois tipos de ligação. Aquele que liga impedância em tensão de fase e aquele que liga impedância em tensão de linha. Só que nós precisamos dar nome para essas duas ligações possíveis. Tá certo? E essa terminologia, essa nomenclatura, esses nomes, eles surgiram, pessoal, da observação visual, da impressão visual do aspecto topológico, do aspecto geométrico, do diagrama elétrico que se desenha. Observem aqui. Esse diagrama elétrico aqui. Quando a gente olha esse diagrama elétrico aqui, a gente observa que essa impedância ZA, ela está ligada na tensão de linha VAB. Ó. A impedância ZB está ligada na tensão de linha VBC. E a impedância C está ligada na tensão de linha VCA. Ou seja, as três impedâncias de fase estão submetidas às tensões de linha. Esse é um tipo de ligação. Agora,
Vamos combinar o seguinte, se a gente olhar só os símbolos das impedâncias, só os retângulos das impedâncias, não vale olhar o segmento de condutores. O que a gente está enxergando aqui? Nada com aspecto topológico, geométrico específico, né? A gente está enxergando aqui um tracinho aqui, um aqui e um aqui. Nada que nos chame muito a atenção. Agora vejam aqui à direita. Nós devemos concordar que eletricamente é absolutamente a mesma coisa. A impedância ZA, ó, continua submetida à tensão de linha VAB. A impedância ZB continua submetida à tensão de linha VBC. E a impedância C continua submetida à tensão de linha VCA. Só que agora, se a gente observar o aspecto formado, geométrico formado, topológico, dos símbolos dos retângulos das três impedâncias, eles estão formando uma figura que se parece com o quê? Tem o aspecto de um triângulo. Então eu já tenho uma primeira ideia. Eu vou chamar a ligação que submete impedâncias às tensões de linha de ligação triângulo. É um primeiro termo que vem da ideia do aspecto visual. Tá certo? Muito bem. Agora vejamos aqui, ó. De novo, a forma de desenhar o esquema, o diagrama elétrico, ela mudou um pouquinho. Mas eletricamente a ligação é a mesma. Nós continuamos com a impedância A sendo submetida à tensão de linha VAB. A impedância B sendo submetida à tensão de linha VBC. E a impedância C sendo submetida à tensão de linha VCA. Continua a mesma coisa. Se nós olharmos o aspecto topológico, geométrico, ó, dos símbolos de impedância, ele continua formando, dando a ideia de uma geometria triangular. Como essa aqui, era um triângulo. Ó, aqui eu já chamei isso de triângulo. Aqui também é um triângulo. Mas, se a gente puxar um pouquinho pela memória, isso aqui nós usamos como símbolo da matemática, né? Seguidamente, né? É a nossa letra maiúscula do alfabeto grego, a nossa letra delta maiúscula do alfabeto grego. E daí o termo delta. Então veja, já temos dois sinônimos, ligação triângulo, ligação delta. Para aquela ligação que submete as impedâncias às tensões de linha, entre pares de fase. Tá certo? E agora olhem aqui a última topologia, ó. Eletricamente continuamos com a mesma coisa. Impedância A submetida à tensão de linha VAB. Impedância B submetida à tensão de linha VBC. E impedância C submetida à tensão de linha VCA. Se nós olharmos ali agora, né, a gente poderia dizer, é um U de cabeça para baixo. Mas ninguém vai chamar isso de U de cabeça para baixo, né? Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade de estender aqui, ó, isso nos parece com a letra Pi do alfabeto grego. Daí, então, pessoal, esses três termos para designar esse tipo de ligação que submete as impedâncias de fase às tensões de linha, às tensões de pares de fase. Ligação triângulo, ligação delta ou ligação pi. Então, quando alguém lê, ouvir, dizer, ó, liga em delta ou liga em pi, ninguém pode dizer, bah, não aprendi esse tipo de ligação. Aprendeu sim. O cara aprendeu aqui completo, com todos os termos, os sinônimos que podem aparecer no cotidiano. Ligação triângulo, delta ou pi é absolutamente a mesma coisa. O que é essa mesma coisa, professor? É uma ligação que submete as impedâncias às tensões de linha. Então, se alguém perguntar o que é uma ligação triângulo, delta ou pi? É uma ligação que tem o seguinte significado elétrico. As impedâncias estão submetidas às tensões de linha, às tensões de pares de fase. Ok? Agora vejamos o próximo tipo de ligação. A ligação Y, estrela ou pi. Tá certo? Nesse tipo de ligação, aqui não está aparecendo a figura com aspecto, sem aspecto topológico. Na apostila vocês têm aí. Tá? Mas observem agora. Se a gente vê aqui cada uma das três impedâncias, A, B e C, né?
A impedância A, ela está sendo submetida aqui à tensão entre a fase A e a referência comum, o zero ou neutro, né? Tá certo? A impedância B, entre a fase B e a referência comum, o zero ou neutro. A impedância C, entre a fase C e o zero ou neutro, a referência comum. Então vejam, pessoal, nesse tipo de ligação, as nossas impedâncias estão submetidas às tensões do tipo tensões de fase, de uma única fase. VA0 ou VAN, VB0 ou VBN, VC0 ou VCN. Se nós olharmos, fixarmos o nosso olhar só no aspecto topológico formado entre os três símbolos das impedâncias, o que a gente está enxergando aqui? Aquela estrela de três pontas, né? O símbolo do fabricante, aquele famoso, a Mercedes-Benz, né? Tá certo? Daí, então, de ter a ideia de denominar a ligação que submete as impedâncias às tensões de fase de ligação estrela, porque topologicamente o esquema elétrico, o diagrama elétrico desenhado aqui, ele faz com que a gente lembre de uma estrela de três pontas, tá certo? Bom, se agora a gente desenhar dessa outra forma aqui, ó, continua absolutamente a mesma ligação. A impedância A submetida à tensão de fase VA0. A impedância B submetida à tensão de fase VB0. E a impedância C submetida à tensão de fase VC0. Correto? Eletricamente, é o mesmo efeito, é a mesma ligação. Só a forma de desenhar o diagrama elétrico que foi diferente. Ora, se a gente agora fixar o olhar aqui, o que nos lembra isso? A letra Y. Daí, então, um primeiro sinônimo para estrela. Estrela, Y, ou ainda, olha a terceira forma de desenhar. Eletricamente, continua o mesmo efeito. A impedância A submetida à tensão de fase VA0. A impedância B submetida à tensão de fase VB0. A impedância C submetida à tensão de fase VC0. Qual é o aspecto aqui formado ali nos três símbolos das três impedâncias? Parece a letra T. Daí, então, pessoal, três sinônimos para a ligação elétrica que tem o significado de submeter as impedâncias às tensões de fase. Ligar impedâncias entre uma fase e neutro, uma fase e referência. Nós denominaremos essas ligações de ligação estrela, Y ou T. Ok, pessoal?